a nossa segunda conferência trimestral aí de resultados. Está aqui comigo hoje o Mauro Bogoni, que é o nosso diretor administrativo e de seguridade. Bem-vindo, Mauro. E está também o Márcio Tavares, que é o nosso diretor de investimentos. Bem-vindo, Márcio. Essa apresentação que a gente faz no mês de abril, ela é sempre uma apresentação especial. A gente faz ela considerando o encerramento do exercício de 2023. E por que a gente faz ela em abril? Porque março é o período onde a gente faz toda a aprovação das demonstrações contábeis, né, a gente elabora o nosso relatório anual, que a gente vai divulgar para vocês aqui hoje, né? Então, esse evento que a gente faz em abril, ele é um pouquinho diferente dos eventos que a gente faz nos outros trimestres, porque a gente faz esse apanhado geral dos resultados aí do ano, já auditados e já aprovados pelo Conselho Deliberativo, que a gente faz a divulgação, né? E a gente apresenta para vocês o nosso manual de informações, que é a ferramenta, né, o mecanismo que a gente utiliza para deixar registrado tudo o que aconteceu aí durante o exercício de 2023, e especificamente também sobre o que aconteceu com cada um dos planos de benefícios que a gente administra. Então, é super bacana, porque nesse relatório ele fica um condensado de todas as ações e de todos os resultados que a BRF Previdência teve no decorrer do exercício, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, vou iniciar aqui a nossa apresentação. Compartilhar aqui, vou pegar uma ponteira para poder ir guiando. Então, o nosso grande objetivo nessa conversa de hoje é a gente apresentar o nosso de informações, né, a gente costuma chamar ele de RAI, que ele é a abreviação para o Relatório Anual de Informações. Esse, além dele ser uma obrigação legal, ele é um instrumento excelente de governança e de transparência, onde a gente consegue reportar todos os dados auditados por uma auditoria externa, aprovados pelo Conselho Deliberativo, e fazer um resumo aí de todo o que aconteceu na entidade com cada um dos planos no decorrer do ano, tá? Então, o nosso encontro hoje, ele tem um objetivo que é detalhar um pouco sobre o que vocês vão encontrar nesse relatório anual de informações. Depois a gente fala um pouquinho sobre o que foi o nosso foco, aonde que a gente concentrou os nossos esforços em 2023. Falamos um pouco sobre os desafios e as jornadas que aconteceram aí durante esse período, e sempre a gente olha, né, quando a gente está falando dos desafios, jornadas, os resultados, a gente está sempre numa construção, numa caminhada, né? Então, a gente vai desenvolvendo novas formas, né, de fazer as nossas operações, a gente vai melhorando o nosso sistema, melhorando a forma da gente se relacionar com vocês, e tudo isso ele é uma construção, né? Então, a gente inicia, é como se fosse pavimentar uma via, né? A gente vai pela base, vai estruturando até que a gente consegue entregar aí os melhores resultados, né? E, por fim, para encerrar a nossa pauta, a gente fala sobre os resultados aí do plano 2, e também do plano família. A gente sempre junta, né, os dois planos, o plano principal, que é o plano patrocinado, que é o plano, nesse caso, o plano 2, e o plano família, porque a gente tem muitos participantes do plano 2 que também são participantes do plano família, ou tem algum familiar, um filho, a esposa, o marido, tal, que faz parte desse plano família. Então, a gente aproveita e já divulga esses resultados aqui nesse mesmo momento, tá? Quando a gente fala aqui, já iniciando sobre o nosso ciclo de prestação de contas, esse é um processo que ele se repete todo ano, e é onde a gente faz o que a gente considera de encerramento de exercício efetivamente, tá? Ele começa com a diretoria executiva elaborando as demonstrações contábeis, tá? As demonstrações contábeis, ela traz todas as informações, seja sobre a entidade de uma forma consolidada ou individualmente pelos planos de benefícios. Então, nesse documento que ele está anexo ao relatório anual de informações, que vocês vão encontrar no link que a gente vai disponibilizar depois aqui no chat, informações sobre os ativos. O que são os ativos? São os investimentos que a gente tem, é todo o recurso que a entidade tem, seja
daquilo que está investido, seja os fundos, né, administrativos que a gente tem. Então, tudo que se refere a recurso, a dinheiro, ele está dentro dessa coluna que vocês vão encontrar lá no balanço, chamado ativos, tá? E a gente trata também das informações sobre o passivo. Passivo é o quê, né? São as obrigações que a gente tem perante o plano de previdência. Então, aposentadorias que a gente tem que pagar, né? Todos os compromissos do plano, eles estão descritos e movimentados dentro desse bloco que a gente chama de passivo, tá? Depois o patrimônio líquido, as receitas, as despesas e fluxo de caixa, notas explicativas, outras alterações aí do patrimônio líquido. Então, todas essas informações constam nas demonstrações contábeis. Aqui, de fato, é a prestação de contas que a diretoria faz, né? São os números oficiais, e aonde a gente identifica se os planos estão equilibrados, né? E os resultados que a gente obteve no período, tá? Uma vez que a gente elaborou as demonstrações contábeis, todo esse material é submetido para uma auditoria externa. Essa auditoria, eles pegam toda essa documentação, não só a demonstração contábil, mas a documentação suporte, aquilo que deu origem aos lançamentos que estão lá na nossa contabilidade. E eles auditam isso. Em especial, a gente traz aqui uma questão que a gente considera bastante relevante. Quando a auditoria interna está validando os nossos números, ela faz isso, por exemplo, se a gente tem um dinheiro investido num determinado gestor ou num determinado banco, a auditoria, eles emitem direto deles para esse banco uma carta de circularização e pedem para o banco qual é o valor que a gente tem lá efetivamente depositado. Então, o banco responde para a auditoria dizendo, BRF Previdência aqui tem X valor. E eles confrontam isso com as informações que estão nos nossas demonstrações contábeis. Isso é muito importante porque garante, né, é uma validação de que os números que a diretoria está apresentando nas demonstrações contábeis, eles refletem efetivamente a realidade, né, os recursos que efetivamente estão disponíveis, né, através dos nossos investimentos e as movimentações que a gente fez de pagamento de benefícios, né, tudo isso é validado pela auditoria antes deles darem o ok. A auditoria, uma vez que ela valida todo o processo, eles emitem uma opinião. Essa opinião, nesse caso das nossas demonstrações contábeis, eles emitiram uma opinião que a gente chama de uma opinião limpa, sem ressalvas, atestando que a posição patrimonial e financeira da BRF Previdência, ela reflete efetivamente as operações, né, do exercício de 2023 e que elas foram realizadas de acordo com as práticas contábeis que são adotadas no Brasil, tá? Então, esse é o atestado da auditoria externa, dizendo que os números estão de acordo ou refletem, de fato, a posição financeira e patrimonial que a gente informa nas demonstrações contábeis. Uma vez que a auditoria aprovou, o próximo passo é a gente submeter isso para o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal já pega toda essa documentação, mais o auditor, o parecer do auditor, e ele também valida as informações que estão todas aí. E aí, o Conselho Fiscal, a partir da análise que ele faz das informações que a gente fornece e mais o parecer do atuário, ele também valida e se manifesta para o Conselho Deliberativo, que é o órgão que efetivamente aprova, qual é o parecer dele em relação à aprovação das demonstrações contábeis. O nosso Conselho Fiscal analisou todas as documentações suportes e eles se manifestaram com parecer favorável à sua aprovação. Então, uma vez que o Conselho Fiscal é favorável à aprovação, esse documento e todo esse material segue para o Conselho Deliberativo, que é o órgão máximo aqui da BRF Previdência, é ele que é responsável, né, pelas estratégias e pelas aprovações das demonstrações contábeis, e o Conselho Deliberativo, então, também emite uma manifestação aprovando todas as demonstrações contábeis e o próprio relatório anual de informações que a gente disponibiliza para vocês. Por quê? Porque o relatório, as informações que a gente coloca no relatório anual de informações, elas têm que estar refletindo
as informações que estão nas demonstrações contábeis. Então, por isso que é aprovado os 2 documentos, né? E além de todos os outros documentos que compõem, né, as peças orçamentárias, né? E ele se manifesta aqui por unanimidade, aprovar os documentos referentes ao exercício fim. Uma vez que todo o fluxo de aprovação foi seguido, nós submetemos isso para a Previc. A Previc é o órgão do governo que fiscaliza os fundos de pensão, como a BRF Previdência. Então, uma vez que toda a documentação está aprovada, validada, a gente disponibiliza para a Previc as demonstrações contábeis para que ela também faça o acompanhamento dela, né, da saúde do fundo de pensão e dos planos que a gente administra. E a partir desse momento, a gente passa, então, a fazer a divulgação para os participantes do nosso relatório anual de informações, que traz junto, como eu já mencionei, as demonstrações contábeis. Isso que a gente está fazendo hoje é justamente essa divulgação aos participantes, que ela, além de ser uma obrigação legal, é o nosso compromisso aqui com vocês, né, de prestar contas, tá? Então, esse é o fluxo que a gente tem de prestação de contas aí, que aí a gente encerra efetivamente o exercício de 2023. No relatório anual de informações, o que vocês encontram nesse relatório, né? A gente traz aí um apanhado geral de tudo o que aconteceu durante o ano 2023, então, se houve mudança em regulamento, se houve mudança em estatuto, as ações que a gente realizou aqui, os resultados dos nossos investimentos, se os planos estão equilibrados ou não. Então, todas as informações, né, e as ações que a gente fez aqui, elas estão registradas, fica como efetivamente uma prestação de contas, né? Os movimentos estratégicos que foram feitos, a gente traz uma informação muito relevante, que é o cenário econômico, apesar de quando a gente fala de 2023, a gente está olhando já o retrovisor, né? Já passou, mas o cenário econômico do período em que a gente está apurando os resultados, ele é muito importante para a gente entender por que aqueles resultados aconteceram. Então, se a gente tem uma carteira que está adequada, uma carteira de investimentos, que ela está adequada para as regras do plano de benefício, ou seja, se a minha carteira está casada com os meus compromissos de pagamento de benefícios ao longo do ano, né, a gente tem um impacto bastante significativo do próprio cenário econômico. Então, quando a gente tem altas significativas, por exemplo, de inflação, às vezes parece uma coisa muito aleatória, né? A guerra lá do outro lado do mundo, a China está crescendo ou a China não está crescendo, os Estados Unidos sobe juros, os Estados Unidos não sobe juros, né? Tudo isso acaba se refletindo aqui. Então, por exemplo, Estados Unidos subiu juros, quem é investidor estrangeiro que está aqui na Bolsa, tira os recursos daqui e vai lá para os Estados Unidos. E o que acontece com a nossa Bolsa aqui? Ela cai, né? Então, afeta a nossa rentabilidade, porque a gente tem investimentos em renda variável, que é na Bolsa. Então, tudo isso é importante a gente ter o entendimento do cenário econômico, porque ele é um reflexo, né, ele tem um reflexo muito relevante nos nossos investimentos, tá? A gente ainda detalha bastante sobre as contribuições que a gente recebeu durante o exercício, então, quanto que entrou de contribuição básica dos participantes, de contribuição suplementar, portabilidades que as pessoas têm um PGBL, às vezes, no banco, né, e a gente, a pessoa analisa isso e vê que a nossa rentabilidade é melhor, né, que a nossa taxa de administração é menor e acaba trazendo os recursos aqui para dentro. Então, a gente presta essas informações aqui também no relatório, pagamento de benefícios, resgates, o resultado administrativo, então aqui a gente arrecada o custeio administrativo e a gente tem as despesas aqui com a administração dos planos de benefício. Tudo isso está demonstrado lá no relatório anual de informações. As demonstrações contábeis e notas explicativas, que eu já comentei para vocês, e o que é bacana que a gente está, já acho que é o segundo ano que a gente desenvolveu ele nesse formato digital, então a gente consegue acessar o nosso relatório através de um link na internet, né, e ele é todo interativo, ele é todo, a gente consegue ir linkando os assuntos, né? Vocês conseguem, através do menu, ir direto para algum ponto específico que vocês queiram ver. E também ele tem a opção de baixar via PDF.
está lá disponível também uma opção de baixar o relatório via PDF, se você é da pessoa que gosta, né, de pegar a informação e checar ela, não só olhando na tela do computador, né? Então, está disponível lá também para vocês, tá? Muito bem. O segundo ponto aqui da nossa pauta é o foco que a gente deu aqui para as nossas estratégias durante o ano de 2023, né? Nós estamos fazendo um resgate de relacionamento com os nossos participantes. Nós estamos buscando traçar ações, né, e desenvolver ações, etc., que possam aproximar mais os participantes do Plano de Previdência. Então, a gente busca aí conectar as nossas histórias e construir futuros. Esse foi o nosso tema que a gente usou durante 2023. Em especial, focamos aí na melhoria dos nossos canais de atendimento. Nós fizemos uma mudança bastante significativa na nossa área de atendimento. Disponibilizamos aí um novo canal que é pelo WhatsApp, né? Então, a gente tem aí já o WhatsApp como a ferramenta que hoje é o canal que é mais utilizado pelos nossos participantes para se comunicar conosco, né? Saindo um pouco da dependência do telefone, porque quando você está no telefone, às vezes você fica preso ali, né? Assim você manda a mensagem, o pessoal daqui faz a resposta, enquanto isso você pode fazer outras coisas, né? Então acaba sendo um canal bastante interessante. E uma coisa muito boa que a gente fez também aqui o ano passado, nós mudamos a nossa central de atendimentos, o que a gente chama de CRM, né? O software que a gente faz a gestão dos nossos atendimentos. Nós conseguimos integrar nesse software todos os atendimentos. Então, se vem uma solicitação por e-mail, entra no nosso CRM. Se vem por WhatsApp, se vem por telefone, pelo Fale Conosco lá do site, tudo isso está integrado nesse CRM. Então, ele fica muito mais fácil para a gente fazer a gestão das dores dos nossos participantes, né? Onde que os nossos participantes estão tendo maiores questionamentos, onde eles estão tendo os maiores tópicos que são acessados através dos canais de atendimento, e também ele fica o histórico. Então, se um participante ligou para a gente no mês passado, esse mês ele ligou de novo, a gente consegue acompanhando também todo o histórico, fica muito mais rápido, né? A gente consegue prestar um atendimento melhor e mais rápido, tá? Depois o Mauro, na apresentação dele, vai mostrar para vocês aí qual é o nosso índice de resolução já no primeiro atendimento e mostra que a gente está melhorando, né? Que a gente tem uma eficiência maior aí nos atendimentos, tá? Além dos canais de atendimento, a gente fizemos várias ações aí de aproximação com os nossos participantes, seja com ações presenciais nas unidades regionais, foram mais de 30 unidades aí que a gente teve presente no último ano, né? Obviamente que os anos anteriores a gente teve um pouco menos, ou quase nada, em função de pandemia. A gente veio de 2 anos, né, 20 e 21 aí de pandemia, 22 a gente já retomou essa questão aí de visitas às unidades e a gente intensificou muito durante o ano de 2023. O objetivo é a gente estar perto de vocês, então nós procuramos participar aí de feiras de benefícios, unidades onde a gente tem, né, uma concentração maior de participantes, a gente está indo junto com palestras, e em especial com educação financeira. A gente tem feito eventos muito bacanas de educação financeira, que ajuda os nossos participantes a organizar melhor o seu orçamento, né, a organizar melhor a sua vida financeira e, com isso, aproveitar melhor o plano de previdência né, os seus recursos financeiros. Em relação ao atendimento, aí também a gente fez mais de 31 mil atendimentos, participamos aí de mais de 60 eventos presenciais e a gente lançou para o Plano 3 a série Esse é Meu Plano. Agora eu já comentei para vocês, agora em 2024 a gente lança essa série também para o Plano 2, é uma série de vídeos curtos de 3, 4 minutos, e cada vídeo dessa série, ele trata de um tema. Então, um tema ele fala sobre como é que funcionam as contribuições, outro vídeo ele fala sobre quais as opções que você tem quando você se desliga da empresa. Num outro, a gente explica como é que funciona os benefícios do plano, né? Então, tem uma série de vídeos que a gente
está criando justamente para os participantes, se tiver dúvida, alguma coisa, acessa o videozinho e fica mais fácil, né? A gente dissemina o conhecimento, porque conhecer a regra do plano é fundamental para você fazer uma boa gestão dele, né? E, afinal de contas, é o seu recurso de aposentadoria, então é importantíssimo estar muito ligado nisso, né? Muito bem, eu encerro aqui essa primeira parte aqui da apresentação. Eu vou passar agora para o Mauro, que vai apresentar aí os nossos desafios e jornadas em relação ao ano de 2023. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos, vocês podem ir colocando aqui no chat, que ao final a gente vai respondendo, né? E podem ir endereçando isso, tá? Valeu, obrigada. Vai, Mauro. Obrigado, Rosane. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Satisfação estar aqui com vocês novamente. Só um segundinho que eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então vamos lá, vamos passar aqui pelos, de forma macro, aqui os números de 23, tá? Lembrando que maiores detalhes estão no relatório que a Rosane mencionou, tá? Inclusive no chat a gente já disponibilizou o link para o acesso, tá? Vamos lá, então aqui uns números de algumas campanhas que nós realizamos aqui nesse ano, tá? Então, tivemos aí a participação de mais de 300 pessoas no nosso programa o Investback, que é um programa, né, de cashback que possuímos aqui na BRF Previdência. Também 2.654 adesões, né, novos participantes aí que ingressaram no plano 3, que é o plano que está aberto aí para novas adesões. Em relação ao programa de empréstimos, foram realizados a concessão de mais de 4.748 empréstimos, né? Então, teve aí um desempenho bem significativo no nosso programa no ano de 23. E 7.000 usuários no programa Renda Certa, que é o nosso programa de educação financeira. Também fica aqui a indicação para quem ainda não conhece acessar, tem muito material bacana lá. Alguns indicadores de 23, o retorno médio da rentabilidade dos planos ficou 165% acima das metas, né? Um desempenho bem interessante, bem significativo. Aqui em relação à resolução dos atendimentos já no primeiro contato, 91,4% dos atendimentos foram solucionados, né, então, no primeiro contato. O nosso patrimônio, quando olhamos aí o consolidado de todos os planos, um crescimento de 8,52%. E com relação à pesquisa de satisfação que realizamos no ano de 23, 85% dos nossos participantes, né, avaliaram que estão satisfeitos com a BRF Previdência, tá? É um desempenho bem significativo quando a gente considera outros, né, planos de previdência aí do mercado, tá? Agora, com relação ao plano 2 e o plano família, algumas informações. Então, em relação à rentabilidade, o plano 2 CD, quando a gente fala que o CD são aqueles participantes que ainda estão em fase de acumulação, né, de contribuição, ou que estão recebendo benefício na forma de renda financeira, tá? Então, uma rentabilidade de 16,38%. Quando olhamos o plano 2 BD, que é o BD, são aqueles participantes que já estão aposentados, só que na forma de renda vitalícia. Um retorno de 12,87%. E comparados com a meta do ano fechou em 9,50%. A meta do plano, lembrando que é o IPCA mais 4,75% ao ano, tá? Então percebam, né, que um retorno tanto do plano 2 CD como 2 BD bem acima da meta de rentabilidade. Com relação à rentabilidade do plano família, então ela encerrou 2023 com 12,97%, um pouco abaixo da meta de rentabilidade, que foi de 14,34%. A meta aqui do plano família é um pouco diferente, então ela corresponde a 110% do CDI ao ano.
Os participantes do plano 2, então encerramos o ano de 23 com 4.707 participantes e o plano família com 428 participantes. O total de contribuições recebidas, plano 2, 12 milhões de reais em contribuições e o plano família, 607 mil reais. O patrimônio do plano 2 encerrou o ano com 384 milhões e o plano família, um patrimônio de 2 milhões e meio de reais. Com relação aos benefícios pagos, tivemos um total de um pouquinho mais de 9 milhões em benefícios pagos no plano 2, e o plano família, por ser um plano ainda recente, não possui pessoas em recebimento de benefício. Com relação às receitas e despesas, né, do plano 2, quando a gente olha na tabela ao lado esquerdo, estamos tratando aqui das receitas administrativas, então ela traz o dado tanto consolidado como o que diz respeito ao plano 2, tá? E do lado direito, as despesas, então, administrativas, da mesma forma, né, tanto o consolidado de todos os planos e especificamente do plano 2. Tanto no consolidado quanto no plano, né, nós temos aí a questão das receitas estarem acima das despesas, né, então que demonstra aí, né, a saúde financeira do plano de gestão administrativa, tanto do consolidado quanto exclusivamente do plano, tá? Esses números estão bem detalhados lá no RAI, então vocês podem acompanhar com mais detalhes, tá? Agora, com relação ao resultado do plano 2, tá? Então, fechado o exercício de 23, a gente faz aqui na entidade um trabalho, né, que é a avaliação atuarial do plano de benefícios, tá? A avaliação atuarial, ela busca constatar a saúde financeira do plano, tá? Para ver se o plano possui os recursos suficientes para honrar os seus compromissos, tá? Então, vocês lembram que em 22 o plano encerrou, né, com um equilíbrio técnico, que nós podemos chamar aqui de um déficit técnico de um pouco mais de R$1 milhão. Tá? Para o encerramento aqui de 23, então houve uma redução significativa desse déficit, tá? De R$1 milhão e 97 para R$227 mil. Tá? O que impactou essa redução? Primeiro, o retorno dos investimentos que superaram as metas atuariais e segundo, a adequação das premissas atuariais que eu vou mostrar à frente, tá? Além disso, sempre no encerramento de cada exercício, existe um movimento que é chamado ajuste de precificação, tá? Que ele permite eu verificar se o meu equilíbrio técnico ajustado ele continua deficitário ou não, tá? E o que é esse ajuste de precificação? Então, a gente possui alguns investimentos em títulos que eles estão marcados aí, ele tem eles estão contratados, né? Então ele possui uma rentabilidade futura que se eu levar esses títulos até o seu vencimento, eu, né, vou ter garantida esse retorno desse investimento. Então, o órgão regulador, a Previc, permite que eu, né, utilize esse retorno futuro para mim verificar, então, né, se eu levando ele até um vencimento, se eu posso, então, fazer esse ajuste, né, chamado, então, de equilíbrio técnico ajustado. Quando a gente olha aqui no encerramento de 23, então, fazendo esse ajuste de precificação, o resultado, então, do plano, ele não é deficitário, sim, superavitário em R$151 mil. Então, demonstrando aí, né, a retomada, né, desse equilíbrio no ano de 23, tá? Quando a gente comparado com 22, então percebam, né, a evolução que teve desse indicador. Aqui a gente demonstra, então, as hipóteses atuariais, né? Ou seja, as premissas que são utilizadas para o cálculo da avaliação atuarial. Com relação a 22, o que teve de mudança? A taxa real anual de juros, que ela passou de 4,75 para 5. Tá? Então, isso é utilizado para quê? Para quando a gente traz os benefícios futuros a valor presente, para saber, então, né, o que a gente necessita
de retorno dos investimentos para fazer frente aos benefícios. E com esse movimento desse ajuste da taxa de 4,75 para 5, percebam que houve uma redução de R$ 525 mil. Então, isso ajudou, né, na redução do resultado deficitário que foi apresentado no ano de 22 e a melhora em relação ao ano de 23, tá bom? Aqui eu encerro essa parte dos resultados de 23, eu vou passar para o Márcio, que ele vai fazer aqui a apresentação dos indicadores de rentabilidade do primeiro trimestre, tá bom? E depois eu volto caso tenha algum questionamento, pessoal. Obrigado, Mauro. Bom dia, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui com vocês. Compartilhar aqui a apresentação. A gente vai tratar aqui especificamente, né, dos resultados do primeiro trimestre, tá? E é importante aqui, como a gente sempre faz, né? A Rosana destacou no início, né, da apresentação, que os nossos investimentos, né, eles são influenciados ou impactados pelo cenário econômico que a gente está vivendo naquele determinado momento, né? Seja um cenário externo ou seja um cenário interno. Então, a magnitude desses impactos vai depender aí, né, dos eventos que a gente tem em cada um desses cenários, tá? O primeiro trimestre, ele foi um trimestre bastante desafiador aqui para a gente, assim como para o mercado financeiro de uma forma geral, né? A gente fechou o ano passado com um cenário esperado, né, bastante otimista, né? Se vocês lembrarem aí, o mês de novembro e dezembro foram meses aqui que os mercados financeiros, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, né, apresentaram resultados bastante positivos, né? E isso impactou, inclusive, aqui, né, os resultados do nosso plano, né? Vocês já viram aí, né? A rentabilidade foi uma rentabilidade bastante interessante. E a perspectiva que existia naquele momento para a economia global e particularmente aqui para o Brasil, né, nesse contexto de globalização, é que a gente teria aí um ano mais interessante em termos de controle de inflação, queda de taxa de juros, e isso favoreceria, né, o desempenho das empresas, aumentaria o lucro, o crescimento das economias no mundo, e isso era favorável para o mercado financeiro, né? Tanto para renda fixa, como para moedas, como para a bolsa, tá? E o que a gente viu nesse primeiro trimestre, né, foi bem diferente desse cenário otimista que a gente tinha, tá? Principalmente em razão da questão dos juros nos Estados Unidos, tá? Só lembrando aqui, né, os Estados Unidos são a maior economia do mundo, né? Ainda continua assim, e é referência, né, e impacta os mercados financeiros globais, qualquer evento que aconteça nos Estados Unidos, tá? Então, o que a gente viu foi voltar, né, uma discussão lá nos Estados Unidos sobre o ciclo de corte de juros. No final do ano passado, né, tinha uma perspectiva que agora já em março, né, provavelmente o Banco Central lá dos Estados Unidos, ele tem o nome de Fed, né, o Federal Reserve, já iria iniciar o corte de juros, porque a inflação estava controlada, a atividade econômica nos Estados Unidos ela estava num nível adequado, né? Não, já tinha apresentado alguma desaceleração, então ela estava caminhando para um patamar que não traria nenhuma pressão na inflação, tá? Mas o que a gente viu nesse primeiro trimestre foi que a atividade econômica nos Estados Unidos, da economia americana, continuou superando as expectativas, tá, que o mercado tinha, que o Fed tinha, e isso pode impactar, né, o nível de inflação nos Estados Unidos, né? E isso se reflete no ciclo de corte de juros. Então,
diante desse cenário que a gente viu, principalmente a partir da reunião aqui de fevereiro, né, de 2024, e isso se confirmou na reunião de março, as indicações aí dos membros do Banco Central, inclusive do próprio presidente do Banco Central americano, falando que a situação não estava tão positiva como eles esperavam lá no final do ano passado para começar o ciclo de corte de juros. E isso trouxe, né, uma revisão dessa perspectiva. Inicialmente, ela passou para o mês de junho, né, em vez de ser março, passou para maio, junho. Depois foi avançando mais para o segundo semestre. E agora a discussão, né, dado essa situação que a gente tem vivido aí nos últimos dias, é que talvez, se a gente continuar com esse cenário de economia aquecida e a inflação, né, principalmente no setor de serviços, que é uma parte, né, um segmento, um setor que tem uma participação bastante importante na economia americana, ele tem apresentado dados, né, a inflação do setor de serviços bem acima do que é esperado, ou que havia sido projetado pelo Banco Central e pelo próprio mercado, tá? Então, esse cenário de volatilidade que a gente viu acontecer lá nos Estados Unidos impactou não só a economia americana, né, o mercado financeiro americano, mas os mercados financeiros globais, tá? Na Europa, o que a gente viu foi uma situação um pouco diferente, né? Lá ainda continua o crescimento baixo, né? Que favorece, inclusive, a questão da inflação, né? Que está mais controlada do que nos Estados Unidos. E o Banco Central lá já disse que provavelmente vai começar a cortar os juros a partir do mês de junho, tá? Aqui no Brasil, a gente também foi impactado pelo esse cenário, né? Mas nesse primeiro trimestre, que é aqui onde a gente está falando, nesse momento, o Brasil continuou, né, com uma situação também bastante favorável, né? O Banco Central manteve o ritmo de corte de juros, né? Só lembrando aí que ele vem cortando a taxa de juros em 0,50% toda a reunião, né? Então a gente teve nesse primeiro trimestre 2 reuniões do Copom aqui, né, que é o órgão do Banco Central que define a taxa de juros. Então a gente teve a redução aqui da taxa para 10,75, porém, né, o que a gente viu no último comunicado é que ele vinha já indicando que os cortes aconteceriam, né, nessa magnitude, sempre a cada 2 meses ainda ficaria mantido essa redução aí de 0,50%, tá? No último comunicado ele já revisitou isso, indicando que ele só tinha a perspectiva da próxima reunião para cortar 0,50%, né, 50 basis points, e que os próximos cortes seriam, né, avaliados a magnitude ou mesmo aí a necessidade, vamos dizer, seguir com o corte de juros, né, em cada uma das reuniões. Então, isso trouxe aí também, né, um aumento da volatilidade. Um outro aspecto que sempre teve no radar, mas que também foi favorecido nesse primeiro trimestre aqui, ainda no Brasil, foi a questão da meta de déficit zero, né, para o ano de 2024, que o governo estabeleceu no final do ano passado. O que significa isso, né? Significa que o governo vai gastar apenas o que ele arrecadar. E como ele tinha aprovado várias medidas no final do ano passado, né, que a perspectiva era do aumento da arrecadação, essa meta, né, apesar de muito discutida e questionada pelo mercado financeiro, ela vinha sendo mantida pelo governo, né, postergando aqui um pouco essa discussão da revisão da meta para esse ano, tá? E o que favoreceu essa postergação da discussão foi justamente que o nosso crescimento aqui também, ele continua sendo bastante positivo, inclusive gerando revisões aqui
do crescimento do PIB do Brasil, né, para cima. Então, isso favoreceu a atividade econômica e aumentou a arrecadação do governo, né? Contribuindo aqui de novo para que essa discussão não aconteça, né, ou não acontecesse logo no início do ano, o que seria muito ruim para o mercado financeiro e para o país também, tá? Porque você aprovar uma medida no finalzinho do ano passado e já logo no início do ano seguinte você rever esse indicador que você mesmo propôs, isso impacta, né, a confiança do mercado na disponibilidade, na disposição, né, do governo em seguir com esse controle de gastos, né, o que a gente chama aqui de risco fiscal. Então, isso foi um aspecto positivo nesse primeiro trimestre, tá? E outra questão que continuou aqui ainda impactando os mercados, né, foi os conflitos que a gente tem ainda, né, no mundo. Basicamente, no finalzinho, vocês vão lembrar aqui, né, em outubro do ano passado, a gente teve o ataque a Israel, né, vindo da região da cidade de Gaza, né, e isso se desdobrou aí na invasão de Israel na faixa de Gaza, né, que aconteceu lá logo nos dias seguintes a outubro, e isso vem ainda, né, está presente até esse momento, tá? Então, isso naqueles dias, né, a preocupação era que a gente tivesse um impacto muito grande no preço do petróleo, afetando, né, o aumento aqui do preço, e isso se refletiria na inflação, né, porque o petróleo tem um peso grande aí em todos os itens, né, que a gente olha em termos de inflação, tá? Então, isso era uma preocupação, e como esse conflito continuou, né, a preocupação era sempre da escalada, né, que todo mundo utiliza aí, né, o que significa espalhar, né, trazer outros países ou regiões para esse conflito, tá? E a guerra na Ucrânia, que ainda continua, né? Só lembrando, já estamos aí há mais de 2 anos com esse confronto também entre a Rússia e a Ucrânia, tá? Então, esse cenário de volatilidade que a gente viu, muito mais decorrente do cenário externo do que propriamente aqui da nossa economia local, ele impactou os nossos investimentos, tá? De maneira diferente, tá? Em cada uma das classes, mas ele trouxe, né, impactos mais significativos para a gente aqui, principalmente na renda fixa e na renda variável, tá? Esse slide a gente apresenta para vocês justamente para indicar aqui todas as classes de ativos que a gente tem investimentos e as alocações que a gente tem em cada um desses segmentos, tá? Aqui, como o Mauro já destacou, né, a gente separa o plano 2 em 2 parcelas, tá? A parcela CD, né, que são os participantes que ainda estão ativos ou que recebem um benefício através de renda financeira, e a parcela BD, que é de benefício definido, que são aqueles participantes, né, que recebem um benefício aqui de forma vitalícia, tá? Então, cada um dessas parcelas, ele tem uma estratégia específica que a gente adota, né, para seguir aqui atendendo, né, os nossos objetivos de retorno e compromissos que a gente tem em cada uma dessas parcelas, tá? Então, quando a gente olha aqui na parcela CD, todos os ativos que a gente tem na parcela, eles estão marcados a mercado. E isso, o que significa que qualquer volatilidade, qualquer mudança de preço, qualquer desvalorização que a gente tenha no mercado, ela se reflete 100% nos ativos que a gente tem na carteira, tá? E grande parte desses ativos que a gente tem aqui no plano CD, eles estão na renda fixa, tá? Quase 65% aqui estão alocados na renda fixa. E 40% desses ativos da renda fixa,
eles estão alocados em títulos públicos do governo, tá? Indexados à inflação. E foram esses ativos que foram os mais impactados nesse primeiro trimestre. Tá? Por quê? Porque a gente teve, com essa perspectiva de manutenção dos juros lá nos Estados Unidos, a discussão, né, do impacto que isso teria em outros países, em outros mercados. Né? A Rosane até trouxe um ponto muito importante. Se você tem uma taxa de juros ainda elevada nos Estados Unidos, que é a referência para os investidores em termos de risco, muita gente, né, prefere receber 5,5%, 6% dos Estados Unidos do que alocar recursos em outras regiões, em outros países, mesmo ainda que você tenha um resultado superior, eles preferem deixar os recursos nos Estados Unidos, e isso, né, retira o fluxo de recursos que viriam para outras regiões do mundo, ou seja, né, pode inclusive sair recursos que estavam aqui em razão de questões internas de determinado país. O que a gente viu aqui no mercado brasileiro foi justamente isso, né? A taxa de juros futura abriu, isso impactou, né? Ou seja, a gente teve uma desvalorização dos ativos nossos nesse primeiro momento, tá? E isso impactou aqui a parcela de renda fixa do plano CD, tá? Isso não foi só no nosso plano, né? Isso aconteceu no mercado financeiro de uma forma geral. E a renda fixa, tá? Ela teve um resultado aqui levemente negativo nesse mês, nesse trimestre, tá? Eu vou só fazer uma ressalva aqui, tá? O mês de março ainda a gente não tem o fechamento, tá? Então, esse número que a gente está apresentando aqui para vocês do trimestre, ele tem a projeção ainda do resultado de março, então esse resultado consolidado, ele é uma projeção. Outra parte que foi bastante impactada aqui foi a renda variável. Só lembrando, a Bolsa caiu aqui no trimestre 4,5%, tá? A nossa carteira, nesse sentido, teve um resultado bem acima do resultado da Bolsa, né? A gente caiu aqui 0,13%, então um resultado, se comparado, ainda que negativo, se comparado com o mercado, foi um resultado bastante positivo, né? A gente tem uma parcela aqui de um pouco mais de 12% nesse segmento, tá? E o que impactou aqui positivamente o resultado foram as ações da patrocinadora, tá? O ano passado foi um período que a gente teve uma recuperação muito grande dos ativos, tá? E isso continuou acontecendo agora no primeiro trimestre desse ano, tá? Então, apesar do resultado negativo, né, a Bolsa caiu 4,5%. O segmento de estruturado, a gente está falando do segmento aqui que são os fundos multimercados, tá? Que investem em vários outros ativos, sejam eles na renda fixa, na renda variável, em moedas. Então, foi um resultado positivo, tá? Mas ainda assim, dado essa volatilidade que a gente teve no mercado, ele ficou levemente abaixo da nossa meta de retorno, que é o IPCA mais 5, tá? Que totalizou, nesse primeiro trimestre, 2,64. Os dois segmentos que a gente tem aqui no plano 2, exposição no plano 2 CD, que agregaram bastante valor para nós, tá? Foram o segmento de investimento no exterior e operações com participantes, que é a carteira de empréstimo. O exterior, apesar dessa volatilidade toda que a gente viu, tá? Nos mercados, o que trouxe grande resultado aqui para nós é a variação do dólar, tá? Como o real apresentou uma desvalorização, a grande parte desse resultado que a gente teve positivo aqui foi em relação à questão da moeda, tá? Então, isso trouxe, né, uma proteção bastante grande aqui para nós, né? A gente também tem uma posição aqui de perto de 8% na carteira, que contribuiu aqui em grande parte para o resultado que a gente teve nesse trimestre, tá? Então, dito isso aqui, para o plano 2 CD, né, o nosso resultado nesse trimestre foi de 0,90 contra uma meta de retorno, que é o IPCA mais 5, né, de 2,64.
O plano 2BD, ele é um pouco diferente, né? Como em razão da característica que a gente tem só de assistido aqui, ele tem alocação, a sua maior parte, né, em ativos do segmento de renda fixa aqui, né? Mais de 91%. E uma parcela desses ativos está marcada na curva, tá? Desses 91% aqui, quase 53%, 54% são ativos também alocados em títulos públicos federais indexados à inflação, que a gente marca na curva, ou seja, esses ativos não são impactados pela variação de preços de mercado. Tá? Então, o desempenho da parcela de renda fixa aqui no plano 2CD ele foi muito superior ao que a gente teve no 2CD. Tá? Mas a gente ainda tem uma parcela dos ativos na renda fixa para cumprir os pagamentos mensais aqui que a gente tem, né, de benefícios marcados a mercado. Tá? Então, é por isso que a gente ficou aqui um pouquinho abaixo da nossa meta também na parcela de renda fixa do plano 2CD, tá? Aqui na parcela de renda variável, de novo aqui também, tá? A gente não tem ações da patrocinadora no plano 2BD, tá? E a nossa posição aqui ela é bem menor, tá? A gente tem cerca de 4%. Aqui a gente também teve um resultado melhor do que foi a Bolsa, tá? Ele é negativo, mas foi melhor do que a queda que a gente teve na Bolsa, mas em razão da gente não ter ações da patrocinadora no plano 2BD, né? O desempenho foi um pouco pior do que a gente teve no plano 2CD, tá? Os segmentos estruturados, a gente tem uma posição pequena, tá? Aqui são alguns fundos que a gente já está realizando, inclusive o desinvestimento, tá? Então, por isso que ele também teve um desempenho aqui diferente da parcela do plano 2CD, tá? E o segmento exterior também, né? A gente tem uma alocação menor aqui no plano 2BD. Ai, que merda, essa rinite, cara. Tu é louco. E o desempenho aqui foi perto de 9%, tá? Quando a gente olha o resultado consolidado, né, o plano 2BD ele está um pouco melhor do que a parcela do plano 2CD, mas ainda abaixo da meta, tá? Quando a gente olha horizontes aqui de mais longo prazo, né, que é normalmente o que a gente dá mais atenção, né, mesmo considerando aqui o resultado desse primeiro trimestre, em 12 meses, né, os planos continuam superando a nossa meta de retorno, tá? Em 24 meses, a parcela do plano 2CD fica um pouco abaixo, né? O plano 2BD continua. E quando a gente olha 36 meses, né? A gente está um pouco mais distante aqui, realmente, da meta, né? Porque aqui a gente considera, né, os anos de 2021 e 2022, que foram anos, né? Só lembrando aqui, né? Bastante difíceis, né? Em termos de resultado para o plano e para o mercado financeiro global, né? 2021, só lembrando, né? A inflação, né? Só se a gente olhar o impacto que isso teve na meta, ele foi de mais de 10%, tá? O indicador de inflação, se a gente somar mais aí os 4,5%, que é os juros que a gente tem que entregar acima da inflação, a gente estava falando de 15% em um único ano, tá? Então, em 3 anos, a gente teve aqui um objetivo de retorno de perto de 38%. Em um ano só disso aqui, a gente está falando de mais de 15%, tá? Falando do Plano Família, a carteira aqui do Plano Família também ela é um pouco diferente do Plano 2, né? Porque o objetivo de retorno do Plano Família é o CDI, né? A gente tem que entregar uma meta aqui que é bastante desafiadora, né? Líquida, de 110% do CDI. Nesse primeiro trimestre, a gente ficou bem próximo aqui da meta de retorno, né? E os impactos que a gente teve aqui também foram basicamente em relação a esses pontos que eu já destaquei, tá? O Plano Família também não tem ações da patrocinadora, né? A parcela de renda fixa, ela é muito mais concentrada em ativos indexados ao CDI, né? Assim, dessa forma, grande parte da nossa alocação aqui, 80%, né? Está em renda fixa, tá? Ele é um plano relativamente novo, né? Só lembrando, a gente
começou esse plano em fevereiro de 2021. Então, quando a gente olha aqui os resultados de mais longo prazo, né, a gente tem 2 anos aqui que realmente foram anos bastante desafiadores, tá? Que impactaram, assim como a gente viu no plano 2CD, né? E no plano 2BD, quando a gente olha um horizonte de mais longo prazo, né, a gente tem um impacto desses 2 anos aí de 2021 e 2022 bastante significativo também aqui no plano família, tá? Mas a gente vem fazendo ajustes na carteira, tá? Que a gente entende aqui que vão conseguir fechar esse gap aí de rentabilidade versus a meta nos próximos anos, tá? Por fim, aqui, pessoal, eu vou trazer também só o que a gente espera aí, né? O que a gente entende que vai impactar o mercado nesse curtíssimo prazo, né? Que é os próximos 3 meses, né? A nossa estratégia ela é sempre visando aí o pagamento de benefícios que acontece no longo prazo, tá? Então, as definições dos nossos investimentos, ela tem um horizonte de mais longo prazo, né? Só lembrando aqui, né, quando a gente vai fazer a projeção dos resultados aqui para discutir a política de investimento, a gente olha um horizonte de 5 anos, mas é importante sempre a gente estar atento a esses movimentos de curtíssimo prazo para fazer algum ajuste tático na carteira, tá? Como a gente fez nesses primeiros trimestres. Então, o que a gente vai indicar aqui para vocês que vão ser os principais vetores que vão impactar o mercado financeiro, não só aqui, mas no mundo, tá? E que podem influenciar a nossa carteira, tá? Vai ser a questão dos juros, basicamente, tá? No cenário externo, a gente vai estar olhando aí para os avanços que a gente vai ter, encaminhamentos da taxa de juros nos Estados Unidos, tá? Se essa questão da confirmação do início de corte de juros, ou mesmo se ele vai acontecer, né, na economia americana, vai ser o grande vetor aí dos mercados financeiros. A gente tem a escalada, olhando ainda lá no cenário externo, né, que a gente viu agora aí no mês de abril, né, no conflito lá no Oriente Médio, né, o Irã atacando Israel, né, isso é um fator aqui, de novo, que eu destaquei para vocês que a gente tinha uma preocupação, a gente, os investidores e o mercado de uma forma geral, né, disso se espalhar na região, né, e impactar de novo o preço do petróleo. Isso é um vetor aqui que é muito, muito relevante, né, que está conectado à questão da inflação lá, não só nos Estados Unidos, no mundo, né, em razão do aumento do preço do petróleo. E quando a gente olha aqui para o Brasil, né, a gente vai realmente ter aí uma discussão sobre essa questão do risco fiscal, né? De novo, 2, 3 dias atrás aqui, aquele ponto que eu destaquei para vocês da meta do déficit zero para esse ano, ela voltou aqui à discussão, né? A meta para o ano aqui de 2024, ela não foi revisada ainda, tá? Mas o ministro da Fazenda já revisitou as metas que tinham para o ano de 2025 e 2026, que eram metas que já indicavam que o governo ia ter um superávit primário, ou seja, né, os gastos iam ser menores do que as despesas. Para o ano que vem era de 0,5%, e para 2026 de 1%. Eles já revisitaram a meta para o ano que vem, trazendo para perto de 0, né? Não vai ter superávit, e de 2026 trouxeram para 0,25, 0,50. Então, isso trouxe muita preocupação aqui, né, para os mercados financeiros, porque esse é um ponto que o Banco Central vem destacando, né, que ele vai olhar com muito cuidado para que o ritmo da redução da taxa de juros permaneça, ou mesmo, tá? E ele já indicou isso no último pronunciamento que o presidente do Banco Central fez ontem, que essa questão fiscal é um fator que pode influenciar muito as expectativas, tá, de corte de juros. E a gente já viu isso
se refletindo aqui nos mercados financeiros, né? Além desse cenário externo desafiador, uma parte dos movimentos que a gente viu aqui nos últimos dias de abertura de taxa de juros, queda da bolsa, valorização do dólar, também está relacionado a essa questão da redução, ou mesmo aí, né? Se o Banco Central continuará com o processo de corte de juros, tá? Então, esses pontos aqui vão ser os pontos que a gente vai precisar olhar aí com mais cuidado e acompanhar, né? Como vão ser os impactos na nossa carteira, tá? É importante destacar que nesses momentos de volatilidade, a gente pode ter oportunidades aqui, né, para comprar ativos que, por alguma razão relacionada a essa questão momentânea do mercado, eles apresentem uma desvalorização. Por exemplo, aqui, né, a gente aumentar nossa exposição em títulos públicos indexados à inflação, que estão pagando taxas bem superiores à nossa meta. Como a gente tem a perspectiva de levar esses títulos até o vencimento, né, a gente aproveita, né, esses momentos que tem essas taxas mais interessantes, e para aqueles planos que a gente tem recursos para fazer investimento e tão aderentes aos objetivos de retorno versus o risco, a gente adquire esses ativos com essas taxas mais interessantes, tá? Da minha parte é isso, Rosane, eu fico aqui à disposição, tá? Valeu, Márcio, obrigada, viu? Pessoal, a gente está chegando aqui ao final, né, da nossa apresentação. A Rose disponibilizou aqui no chat um QR Code e também vai ter um link para um formulário de uma pesquisa que a gente pede que vocês respondam. A gente procura fazer sempre as nossas apresentações olhando, né, os comentários de vocês para que a gente possa tornar isso sempre melhor. Antes de eu passar para as perguntas, eu só quero fazer um comentário, porque normalmente nas nossas apresentações de resultados, a gente sempre faz uma parte onde nós apresentamos as regras do plano, né? Como é que o plano funciona, enfim, quais são as principais dúvidas dos nossos participantes em relação ao plano. E, excepcionalmente, nessa de abril, como a gente fez a apresentação de resultados aí do encerramento de 2023, a gente acabou por não conseguir trazer nesse espaço essas informações, mas já a partir da próxima, a gente vai retomar com as informações específicas sobre as regras do plano, tá? E a gente já tem anotado aí uma sugestão de vocês, que é para a gente fazer um webinar específico sobre isso, né? Então, a gente já tem isso no nosso radar, a gente vai escolher ali uma data e a gente vai fazer também um evento específico para a gente falar daí sobre todas as regras do plano. Aí a gente vai lá do começo ao fim, né? A gente passa tudo e vai tirando as dúvidas de vocês. É importante que a gente esteja perto e que vocês, os questionamentos que vocês tiverem, a gente consiga atender, né? Tem aqui algumas perguntas que eu já vou dando o encaminhamento aqui. A primeira vem do Léo Vinci. O Léo Vinci está participando conosco pela primeira vez. De fato, ele questiona sobre a concessão de empréstimos para alguém que ainda não que não está mais vinculado à empresa BRF, né? Então, ou seja, o que a gente chama dos nossos autopatrocinados ou BPDs, aquelas pessoas que já se desligaram da empresa. Então, de fato, viu, Léo Vinci, o nosso tipo de empréstimo aqui, ele é consignado. Eu faço a concessão de empréstimos desde que eu consiga descontar ou na folha de pagamento da patrocinadora ou, no caso dos nossos aposentados, na folha de pagamento dos benefícios, tá? Então, nesse momento, a gente não tem concessão ainda de empréstimos para autopatrocinados. Não há um impeditivo legal, a gente só precisa operacionalizar, né? A gente precisa encontrar a viabilidade da gente fazer isso para que a gente também não coloque em risco, né, os recursos do plano, né? Então, mas a gente tem isso mapeado, né, Márcio? Isso é uma coisa que está aí no nosso radar, né? Léo Vinci ainda pergunta sobre a diferença do plano BD e CD. Isso é bem interessante, viu, Léo Vinci? Porque o plano 2, ele tem duas características, né? A gente chama de BD e CD. Enquanto a pessoa está contribuindo ainda, ela está vinculada ao plano fazendo contribuição, a gente investe os recursos dessas pessoas e também daquelas pessoas que já se aposentaram, mas recebem renda financeira. O que é a renda financeira? É aquela que ela determinou um prazo, por exemplo, eu quero receber o meu benefício em 10 anos, eu quero receber em 15 anos, ou eu quero receber um percentual do saldo.
Isso a gente chama de CD, contribuição definida, tá? Então, esse tipo de investimento de pessoas que ainda estão formando o patrimônio, e aquelas pessoas que têm um patrimônio de aposentadoria que é financeiro, né? Ele não tem o componente vitalício, a gente tem uma característica de investimentos. Então, a gente tem investimentos em diferentes segmentos, né? Por exemplo, no plano BD, que é só quem recebe por renda vitalícia, essas pessoas não têm mais dinheiro delas, tá? Cada vez que uma pessoa entra em renda vitalícia, o dinheiro é, digamos, do plano. Ela contratou que ela vai receber um benefício naquele valor que foi apurado na hora que ela fez a concessão do benefício, e chova, faça sol, a rentabilidade suba ou desça, ela vai receber aquele valor de benefício. Obviamente que se o plano ficar deficitário, como a gente estava mostrando aí, é possível que a pessoa tenha que fazer uma contribuição, né, para manter o plano solvente, tá? Mas, basicamente, então, o que é o BD? É o recurso dos participantes que recebem renda vitalícia, tá? Então, essa carteira de investimentos, ela tem uma característica, né, de tipos de investimentos diferentes do que a gente tem para os planos CDs, que é quem tem renda financeira ou está acumulando ainda os recursos aí no plano, não aposentou ainda, tá? Passando para a próxima pergunta, que é do Jorimar, essa pergunta também é bem importante, bem bacana. Ele pergunta se a gente não pode disponibilizar o extrato mensal mais rápido. Aqui tem, hoje, normalmente, aqui está caindo no dia 20 do mês seguinte. Sim, a gente tem que disponibilizar isso de forma mais rápida, já está na nossa meta desse ano, a gente reduzir as nossas operações para que a gente consiga antecipar isso, até foi uma meta aí que a gente negociou aí com o Conselho Deliberativo, né? Tem ajustes nos processos aqui que a gente tem que fazer, só que a gente não consegue antecipar muito, porque nós, para poder apurar o fechamento mensal, para a cota que a gente chama, né, nós dependemos da divulgação do IPCA, por exemplo, no plano 2. E o IPCA, né, Márcio, normalmente é divulgado, acho que no dia 10, né? Então, até que a gente recebe essa informação oficial e depois a gente processa aqui faz todo o processamento de encerramento do mês, né? Aloca as contribuições na conta dos participantes, acaba tendo um pouco de demora aí. Mas tem sim um espaço aqui para a gente melhorar o nosso processo e tentar ganhar alguns dias aqui de antecipação, tá? O Paulo do CSC agora pergunta para a gente em relação à declaração pré-preenchida lá da Receita Federal, aquela informação que a gente mandou para vocês para não usar a declaração pré-preenchida, tá? O que aconteceu? Nós enviamos a DIRF para a Receita Federal e depois nós tivemos que fazer uma retificação nessa DIRF. Só que a Receita Federal demorou muito para processar e disponibilizar essa informação retificada para os nossos participantes. Então, quando o participante baixava o programa da Receita, ele vinha com uma informação que não era, que não tinha sido retificada porque não tinha sido ainda processada, tá? Então, a gente orientou os nossos participantes para que usassem sempre o informe de rendimentos que recebe da patrocinadora, e nesse caso ainda, Paulo, as contribuições que foram feitas fora, que foi feito avulso, ou por boleto, ou de uma forma não desconto em folha de pagamento, essas você tem que acrescentar, porque de fato elas não vêm no informe de rendimentos da BRF, tá? A BRF só disponibiliza a informação daquilo que ela descontou na folha dela. Então, tudo que você pagou de contribuição extra, né, via outra forma de pagamento, boleto, principalmente, né, aí você tem que incluir ele de além do que está no teu informe, mais essa informação, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Acredito que não. Acho que aqui a gente encerra as nossas perguntas. Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Reforço para que vocês respondam a nossa pesquisa, deixem sugestões aí, inclusive de temas que vocês queiram que a gente aborde aqui, né? Isso é legal também, a gente pode... E vamos fazer o sorteio de um livro, né? Como a gente combinou aí na outra apresentação, para todas as pessoas que estiveram aqui dentro. É um livro do Leandro Trajano, e a gente vai fazer esse sorteio e depois encaminha aí para o ganhador. A gente não faz aqui ao vivo e a cores, porque precisamos pegar
baixar depois do encerramento do evento a lista dos participantes aqui para a gente poder fazer o sorteio. Mas a gente grava e divulga aí para vocês, tá bom? Pessoal, agradeço imensamente a participação de vocês aí. Márcio e Mauro, obrigada aí também por compartilhar esse momento comigo. A gente fica à disposição de vocês. O que vocês precisarem, a gente está aqui, contem com a gente, tá? Uma excelente semana, o resto de semana, né? E a gente se vê em breve. Grande abraço, fiquem bem.